Eu vejo o Rubinho falando, dá a impressão que eu estou num mundo estranho. Porque ele fala o seguinte: estão todo mundo quebrado, esfacelado, não tem dinheiro para pagar. Concordo com ele, é verdade. Se não tem para pagar, tem quanto impostos. Se não tem para pagar impostos, não há arrecadação. Dá a impressão que eu estou num mundo estranho. A pergunta que se faz ao plenário: haverá excesso de arrecadação para ele gastar livremente, para que haja cheque em branco? Segundo eu vi de todos os vereadores, estamos quebrados. Está todo mundo quebrado na sociedade, e é verdade, todos com dificuldade. Estamos fazendo PPI porque não se consegue se pagar. Segundo eu vi de todos os vereadores, estamos quebrados. De onde tiraram o cheque em branco para o prefeito? Por aqui aprovada. Obrigado pela manutenção do acordo, tá? Agradeço primeiramente por isso. Eu, quando assumi meu mandato, e mais do que isso, eu, quando saí em campanha, eu assumi um compromisso com o eleitor de São Paulo de fiscalizar o Poder Executivo. E mais do que fiscalizar, nas votações que viessem a essa casa, votar de acordo com a minha convicção, com o que eu entendo por correto e com meus valores. Por mais que eu seja extremamente favorável ao PPI, e é um projeto que eu tenho uma simpatia muito grande, eu gostaria de estar nesse momento defendendo o projeto do PPI, eu não tenho como votar favorável a um empréstimo de 2,5 bilhões de reais. É óbvio que, colocando esse empréstimo, essa autorização de empréstimo no meu projeto, a prefeitura dá a alguns vereadores a possibilidade de discurso, de dizer que, olha, eu votei porque realmente é importante o parcelamento, eu votei porque parcelar era necessário, porque havia uma certa isenção, porque tinha a questão do TPU, que era muito importante. Isso dá um discurso. Só que, por outro lado, é completamente irresponsável para qualquer parlamentar e qualquer parte que defenda austeridade, responsabilidade, fiscalização, as prerrogativas essenciais do vereador, aprovar esse tipo de projeto. Eu não consigo colocar meu nome de forma tranquila na autorização, na aprovação de um projeto que dê um cheque em branco de uma forma tão irresponsável ao Poder Executivo, guardando à venda todos os pares que têm uma visão distinta de mim, mas infelizmente esse é um ponto que me é muito caro e não há como aprovar, meus amigos. Por que o cheque em branco? Por que eu sou tão contra isso? Simplesmente não há estudo de impacto orçamentário, primeiro, a renúncia de receita realizada, e segundo, para o empréstimo realizado. A gente está tratando aqui de descontos, de multas e juros, e mais, de renúncia fiscal. Não há estudo da renúncia de receita. Nenhum vereador desta casa faz a menor ideia de quanto vai ser renunciado. Eu sou totalmente favorável a isenções de ISS, isenções de IPTU, especialmente neste momento. Só que a boa técnica legislativa, o respeito do Executivo ao Poder Legislativo, impõe que o Executivo aponte o estudo orçamentário. O artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, aponta que a proposta legislativa que gere renúncia de receita deverá ser acompanhada de estudo de impacto financeiro e orçamentário. Não há esse estudo. Há um descumprimento frontal ao termo do ADCT. O artigo 25 da Constituição Bandeirante dá conta de que nenhum projeto de lei que aumente despesa pública será sancionado sem que conste a indicação dos recursos para atender os novos encargos. Como poderia a gente aprovar um dispositivo que sequer pode ser sancionado? E como se atreve o Poder Executivo a encaminhar para essa Casa de Leis um dispositivo que ele sequer teria legalidade para sancionar? E vou além, senhores vereadores. Ele autoriza, volto a dizer, a garantia do empréstimo bilionário através de impostos. Receitas dos impostos municipais, inclusive oriundas do próprio PPI, serão dadas em garantia ao pagamento do empréstimo de 2,5 bilhões de reais. Isso, sinceramente, é inaceitável, é inconcebível. O governo quer empurrar a goela abaixo da Câmara Municipal ou autorização de parcelamento desse numerário, mas em nenhum momento o governo conseguiu trazer a essa casa uma justificativa razoável que permita aceitar esse empréstimo. Nós estamos avalizando um cheque sem sequer ter uma justificativa para a necessidade disso. Eu mesmo apresentei uma emenda que retira justamente a autorização desse empréstimo. Basta que a gente aprove a emenda apontada, nós conseguimos tirar a autorização dos 2,5 bilhões. Eu tenho certeza que o projeto fica muito mais aceitável, muito mais adequado à legislação e, infelizmente, ele está completamente
distante disso. O substitutivo enviado pelo governo, e ficamos aí mais de uma semana discutindo, ele tem alguns pontos, ele mantém a autorização do empréstimo, que eu tenho discutido tanto com vossas excelências. É importante dizer, a emenda constitucional 109, ela determina que os precatórios sejam pagos até 31 de dezembro de 2029, porque agora, em meio a uma pandemia, nós vamos autorizar a contrair um empréstimo sem nenhuma garantia, sem nenhum apontamento financeiro para o Poder Executivo pagar, sabe-se lá como entender, e nem vai haver a quitação dos precatórios. Não estamos falando aqui da quitação de todo o valor de precatório da cidade, é simplesmente uma pequena parcela que vai ser agraciada. O substitutivo mantém a garantia com empréstimos, abre a possibilidade de retomar o pagamento de parcelas interrompidas no PPI 2020. Esse é um ponto positivo. Se há necessidade da autorização de isenção para escolas, para templos religiosos, para entidades carnavalescas, para clubes, por que não para o comerciante, para os bares e restaurantes, para os empresários que foram fechados, para aqueles que geram a maior parte dos empregos na cidade de São Paulo? Quantas empresas fecharam as portas? Quantos CNPJs vieram a falecer durante a pandemia justamente por conta da elevada carga tributária? Por que não a gente garantir a isenção tributária para esses entes? Se a gente está garantindo para outros, eu acredito que por igualdade, inclusive por interesse público, seria dever desta casa justamente garantir a donos de bares, de restaurantes, a isenção tributária não apenas do TPU, mas também do IPTU, também do ISS. Infelizmente, o projeto não alberga isso. Eu vejo uma discrepância muito grande na separação entre um ente e outro, e são entes importantes. Eu não estou colocando aqui de forma a excluir um para beneficiar o outro, mas sim para incluir todos. Há uma necessidade de observar com responsabilidade meios para garantir que as empresas, os bares, restaurantes, que as pessoas físicas e jurídicas tenham possibilidades de sair não apenas da crise sanitária que a gente está atravessando, mas também da crise financeira. E eu não vejo uma luz no fim do túnel para essas pessoas. Muito pelo contrário, um projeto que podia ser maravilhoso enviado pelo Executivo, eu vejo ele sendo esquartejado, esfacelado e pior, padecendo de vícios de ilegalidade. Uma vez que o artigo 7º da Lei Complementar 95 de 1998 aponta em seu inciso 1º que, excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto. Se nós estamos tratando de PPI, não podemos tratar aqui de autorização para empréstimo. Não são objetos correlatos. A autorização de empréstimo não está diretamente relacionada ao PPI. Não há como vincular a ligação entre ambos os pontos. Então, nesse ponto já vejo um vício de constitucionalidade. Aí o inciso 2º diz o quê? A lei não conterá matéria estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Quando a gente fala do empréstimo, da autorização bilionária de empréstimo para pagamento de precatório, nós estamos falando de norma alienígena ao objeto do PPI. Tenho que votar contra o projeto, senhores vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.